Descortinando o Apocalipse 17, o trágico fim da prostituta, 1/3. Durante 3 domingos nós vamos tratar desse tema, porque exatamente 3 capítulos do livro de Apocalipse estão dedicados a este fim trágico da grande prostituta. E ainda no capítulo 16 já há uma menção a isto. Não estou nem considerando o capítulo 16, que já faz uma menção à destruição da grande prostituta, mas especificamente os capítulos 17, 18 e 19, que são dedicados exclusivamente a mostrar isso e a mostrar com quem essa grande prostituta se envolve. Com quem inspira esta grande prostituta. E também vamos descobrir quem é esta grande prostituta. Apocalipse capítulo 17. Este capítulo é composto de 18 versos. E nós vamos nesse instante receber de Deus essas revelações. Diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Vou fazer um parênteses aqui, porque nós vamos ao verso 15 e vamos ver esta observação, que está assentada sobre muitas águas. O verso 15 diz: então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então vamos retornar ao verso 1, porque agora você já fechou um tema, fechou um assunto, que essas grandes águas são pessoas, são multidões. Verso 2: com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberto de nomes blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava no cálice um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. 7 colinas, 7 montes. São também 7 reis. Então 7 colinas, também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe.
e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei e um dos 7. Então é um dos 7, mas se torna o 8º e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis juntamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Que o Todo-Poderoso Deus nos dê compreensão, nos dê entendimento e aplique a sua palavra às nossas vidas, à nossa história e experiência. Meus queridos irmãos, amigos e irmãos que estão participando desse culto através da internet, os irmãos e irmãs aqui presentes e todos que participarão ou estarão tomando conhecimento desta palavra, da palavra de Deus, através da literatura apocalíptica, nós temos uma grande pergunta, e essa pergunta está diante de nós e precisa ser respondida. E a pergunta é: quem é essa prostituta? A besta nós já sabemos, o dragão já foi identificado. Há uma besta que emerge do mar, há uma besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar é poderosa e ela morre e depois ela retorna. A besta que surge da terra é um falso profeta. A besta que surge do mar é um político ou um sistema político poderoso que domina sobre a terra, que domina sobre as nações. E esta besta que surge do mar está sobre a eficácia de Satanás, do dragão, da antiga serpente. E a besta que surgiu da terra também serve a Satanás. E eles formam essa tríade. E essa tríade maligna, terrível. Então quem é essa prostituta? A resposta clara e incontroversa aponta para uma cidade. E essa cidade é Roma. Então esta grande prostituta é Roma. Roma. Vamos ver. Em ato falho, a UOL é uma empresa de internet brasileira, e UOL significa Universo Online. Ela, no ato falho, diz o seguinte: olha só, história da Igreja Católica, presta atenção, Católica Romana. Lembre-se que católico é um nome bonito. Lembre-se que católico é um adjetivo magnífico. Lembre-se que católico é um adjetivo do qual o próprio Deus deseja que a igreja incorpore, porque a palavra católico significa universal, para todos os povos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Esta ideia de catolicidade ou de catolicismo é boa, ainda que para nós a palavra soe um tanto quanto diferente. Na verdade, a igreja precisa e tem que ser católica. Agora, ela não deveria jamais ser católica romana. O termo ou adjetivo católico junto com romano é uma aberração e uma contradição, porque se ela é católica, ela não pode ser romana.
se é católica de todos os povos e não de um povo. E aí começa uma grande contradição. Olha o que diz o UOL. A Igreja Católica, que eles não fazem a coisa ficou tão institucionalizada que eles não fazem diferença, acha que católica é aquela instituição, não. Católica são todos. O que ele quer dizer é a Igreja Católica Romana, ou a religião romana, seria melhor ainda. É considerada uma das maiores instituições religiosas e políticas da humanidade. Quem diz isso é o UOL. Desde o seu surgimento, preste atenção, desde o seu surgimento na civilização romana até os dias atuais. Ora, o UOL comete um ato falho, porque ela reconhece que a igreja não veio de Jerusalém, não vem de Jesus, não vem da Palestina, não vem de Israel, mas vem de Roma. O seu surgimento na civilização romana até os dias de hoje, ela tem se mostrado poderosíssima. Assim se expressa um estudioso chamado Morsecraft. Ele trabalha e escreve na obra chamada Comentário Bíblico Brodmann, volume 12, páginas 3, 8, 9, ele diz o seguinte: Roma é Babilônia, Babilônia é Babel. Babel é o símbolo de homens pecadores para edificar torre que toque o céu para apossar-se de Deus. Babel estava cheia de orgulho. Babel procurara tomar Deus pela força. Babel adora este mundo. Babel vive sem Deus em completa confusão. Egito, Assíria, Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma e os estados modernos perpetuam o erro de Babel. Todos eles dependem do tipo errado de poder, sofrem de orgulho e egoísmo desenfreados e pensam que alcançaram o auge e empregam um domínio pseudo-religioso sobre as pessoas como meio de exercer poder. Este era o papel da besta na terra. Agora já a Wikipédia, a Enciclopédia Livre, assim se posiciona. Presta atenção. Roma foi fundada em 753 antes de Cristo, sobre uma das 7 colinas. E as 7 colinas são Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino, que rodeavam a comunidade primitivas. Outras colinas de Roma são Pinciana, Janícolo e Vaticano. Agora o que diz? As 7 colinas são citadas na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, como os 7 montes em que a besta está sentada. E diz assim, aqui é preciso ter inteligência para entender. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Mas quando vier, ficará por pouco tempo. Apocalipse 17, versos 9 e 10. Tal referência se faz devido ao período de perseguições aos cristãos infligido pelo Império Romano durante os primeiros séculos. Preste muita atenção nesse encaixe agora. Até o ano 313 depois de Cristo, com o Édipo de Milão. Bom, aí vem o meu ponto de vista. Isso aqui foi dito por um estudioso, teólogo, professor do Seminário Teológico do Sudoeste dos Estados Unidos. O último parágrafo não corresponde com as evidências do próprio livro. E o último parágrafo é: tal referência se faz devido ao período de perseguições aos cristãos infligido pelo Império Romano durante os primeiros séculos até 313. O livro de Apocalipse, segundo os eruditos, foi escrito no meio de turbilhões de perseguições, de morte de crentes sendo levados para as arenas, para serem devorados pelos animais, serem degolados, serem afligidos, e o texto mostra que não é isso. O último parágrafo, então, não corresponde totalmente com as evidências do próprio livro de Apocalipse, que apresenta igrejas com características não de perseguição,
porém de comodismo, nas quais haviam falsos profetas, nicolaítas, capítulo 2, verso 6, a igreja de Éfeso. 2,15, também nicolaítas, Pérgamo. Havia a sinagoga de Satanás, capítulo 2, verso 9, em Esmirna. Havia também em Filadélfia, capítulo 3, verso 9, a sinagoga de Satanás. Jezabel, que era uma mulher prostituta, ou seja, não prostituta literal, mas que levava a adoração de ídolos, de cultos falsos, também está no capítulo 2, verso 20, em Tiatira. Havia os seguidores de Balaão, capítulo 2, verso 14, em Pérgamo. E uma igreja morta, capítulo 3, verso 1, que era Sardes. E outra morna, capítulo 3, verso 15, que é Laodiceia. Ora, são características que não combinam com perseguição. Quando há perseguição, toda essa gente cai fora, não fica esperando a morte chegar assim de graça. Eles perturbam a igreja enquanto está a igreja acomodada, mas quando está sofrendo perseguição e morte, caem fora. O lobo, quando vê, aliás, o mercenário, quando vê chegar o lobo, ele corre, porque não é pastor e não ama as suas ovelhas, só quer tirar proveito delas. Então, a perseguição do livro de Apocalipse, o próprio livro afasta. Ainda temos mais, nós temos uma testemunha morta, citada por nome, no capítulo 2, verso 13, em Pérgamo, e avisos de futuras perseguições, e não de presentes perseguições. No capítulo 2, verso 10, encontramos em Esmirna. E em capítulo 3, verso 9, Filadélfia, nós temos assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Está por vir, é futuro. Apocalipse capítulo 3, verso 10. O que afasta completamente a possibilidade das ditas perseguições. O livro de Apocalipse, de fato, trata de grandes perseguições aos crentes e intervenções de Deus contra a humanidade que adora a besta, o falso profeta, e que ama a grande prostituta, a mãe de todas as imundícias da terra. Essa mãe está aliançada com a besta, que por sua vez é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, há uma aliança total entre o diabo, a besta política e a besta religiosa, o falso profeta e a grande prostituta, os poderosos da terra e a grande multidão. As verdadeiras perseguições, queridos, tiveram seu início, presta atenção também nisso, eu falei de 2013, agora eu vou falar de 380, vou falar de 381, vou falar de 325, aguarde, são 4 datas ou anos: 313, 325, 380 e 381. Vamos ver o que acontece em 380. As verdadeiras perseguições tiveram seu início no ano 380 depois de Cristo, com o Édipo de um homem chamado Teodósio. Teodósio I. Em 381 foi criada a figura, no concílio de Constantinopla, foi criada a figura do herege. A partir desse momento, a igreja romana começou a destroçar quem não adotasse aquela fé, quem não se tornasse religioso romano, de acordo com a interpretação dos imperadores e dos líderes que se aliançaram com eles agora seriam perseguidos e mortos. Vamos ver um pouquinho mais adiante. No dia 24 de novembro de 308, fazia-se público o Édipo nos seguintes termos. Olha os termos do Édipo de Teodósio I, que era o imperador romano. Você imagina só um deputado federal convocando toda a igreja no Brasil e dizendo: agora vocês vão ter que adorar a Deus dessa maneira. Você imagina ele se reunir o Senado brasileiro e convocar a igreja e dizer: vocês não vão poder mais fazer dessa jeito, vai ter que fazer do jeito que a gente quer, porque agora está tudo misturado. Seria uma prostituição espiritual. Presta atenção nisso, que é exatamente isso que aconteceu. Vamos ver o Édipo desse Teodósio, olha só. Édipo
dois imperadores, Graciano, porque havia ali uma divisão de poderes, então tinha esses outros imperadores junto com ele. Graciano, Valentiniano II e Teodósio Augusto, que era quem liderou isso. Ao povo da cidade de Constantinopla, presta atenção, queremos que todos os povos governados pela administração da nossa clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era divino? Começam os desvios. O divino apóstolo Pedro deu aos romanos. Pedro deu alguma direção aos romanos? Começam as mentiras, que até hoje foi pregada como pregou ele próprio e que é evidente que professam o pontífice Dámaso. Presta atenção nisso, pontífice, guarde essa palavra. E o bispo de Alexandria. Pedro, homem, esse pontífice Dámaso já foi um líder religioso, bispo da Sé de Roma. Mas o que é Sé? A palavra Sé é a abreviatura de sede. É a principal igreja de uma região. Sé, Santa Sé, é a principal igreja de Roma. E que a ela foi dado o domínio sobre o mundo inteiro. Vamos prestar atenção nisso. Então o pontífice Dámaso e o bispo de Alexandria. Pedro, homem de santidade apostólica. Isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina evangélica, cremos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Havia uma briga entre os chamados arianos, que eram seguidores de uma doutrina de um homem chamado Ario. E Ario dizia que Jesus era menor do que Deus, inferior a Deus. E ele disse, não, é igual. Então houve uma briga, uma dissensão muito grande nessa época. E esse Édipo diz, não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguaizinhos. Então começaram a perseguir quem falava diferente. E agora vamos ver. Então diz assim, olha, sob o conceito de igual majestade e da piedosa trindade, ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos quem siga esta norma, enquanto os demais os julgamos dementes e loucos, sobre os quais pesará a infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão o nome de igrejas e serão objetos, primeiro, da vingança divina. Ele está dizendo isso. E depois serão castigados pela nossa própria iniciativa, que adotaremos seguindo a vontade celestial. Dado o terceiro dia das calendas de março em Tessalônica, no 5º consulado de Graciano Augusto, o primeiro de Teodósio Augusto. Dámaso então ocupou a sede de Roma de 366 a 384. Ele nasceu na região hispânica, ali está a Espanha, Portugal, região ibéria, ele nasceu por ali. E ele então foi um dos chamados papas, líderes. Eu tenho o texto original desse Édipo que mostra essa crueldade e a decisão de um poder dominado por imperadores, e ele era um imperador. Esse homem era um imperador, é ele que determina isso, o político sanguinário. Este homem, só de uma tacada, ele matou 6.000 pessoas. E este homem diz o que é a igreja agora. E a igreja se mete por dentro do poder romano. Vamos ainda agora ver o ano 325. Em 325, Constantino convocou o primeiro concílio de Niceia. Então, concílio de Niceia, concílio de Constantinopla, são os dois primeiros. Que afirmou que Jesus, o Filho, era igual ao Pai, uno com o Pai, da mesma substância. O concílio condenou os ensinamentos do teólogo Ario, que o Filho foi criado inferior a Deus. Isso ensinava Ario, o Deus Pai, e que o Pai e o Filho eram de uma substância similar, contudo não idêntica.
Apesar da decisão do concílio, continuou a controvérsia. Na altura da ascensão de Teodósio, agora já vamos lá para o final do século, havia ainda algumas facções eclesiásticas que promoviam uma cristologia alternativa. Um dos momentos mais importantes da história do cristianismo e, por consequência, da formação da civilização europeia foi, presta atenção, a oficialização desta religião pelo imperador Teodósio o Grande, imperador do Ocidente, em 380 d.C. Foi esse processo de oficialização que permitiu a institucionalização do que hoje conhecemos como catolicismo romano. Entretanto, apesar de ter promovido esta oficialização, a relação de Teodósio com os então bispos da igreja foi tumultuada e cheia de embates. O motivo principal era o fato de que os bispos não aceitavam a sobreposição de poder que o imperador queria impor sobre a igreja. O imperador agora se via dono da igreja, ele que mandava. Então, alguns líderes, eles questionaram isso, enfrentaram, e aqueles que assumiam posições mais elevadas, então começaram a confrontar com o imperador. Uma confusão, uma mistura, uma prostituição, uma contaminação total. Para compreender esta relação complexa entre o poder temporal, o império, e o poder espiritual, agora totalmente envenenado, a igreja, é necessário que nos situemos no seu contexto. É sabido que no mundo antigo, sobretudo nos séculos 2 e 3 depois de Cristo, o número de convertidos à religião cristã, é uma pena que chamam de religião cristã, era bastante alto nos domínios do Império Romano, em razão de uma gama de fatores, entre eles a não prestação de culto ao imperador, ou aos imperadores, considerados deuses pelos romanos. Os cristãos passaram a ser brutalmente perseguidos, isso depois da escritura do livro de Apocalipse, e assassinados pelas autoridades de Roma. Agora olha só o que acontece, como é que isto muda? Vamos raciocinar comigo, pensar comigo, questionar comigo, todos nós. A situação dos cristãos no mundo antigo só passou a mudar efetivamente no século IV, quando o Império Romano já se encontrava dividido entre a porção ocidental e a porção oriental. Em 312 d.C., Constantino, imperador do Oriente, converteu-se, entre aspas, converteu-se ao cristianismo e instituiu a tolerância a essa crença. É verdade, ele instituiu uma tolerância à crença dentro do Império Romano Oriental. Constantino também convocou, o imperador político convocou o concílio ecumênico, realizado em Nicéia. Queria fazer um arranjo político-religioso, e fez, mas depois Teodósio veio e impôs contra aqueles que não aceitaram a morte, são os hereges, vão ser perseguidos, nós vamos queimar suas igrejas, vamos queimar suas casas, vamos fazer o que quiser com eles. Então, realizou em Nicéia esse concílio que foi de fundamental importância para a definição dos dogmas. Dogma é o que eles inventam e ninguém pode discutir. Mas a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano só ocorreu no ano de 380 com Teodósio. Teodósio, por meio do Édipo de Tessalônica, não apenas tornou o cristianismo oficial, mas proibiu os cultos pagãos gregos romanos, de modo que pouco a pouco todo o simbolismo pagão, preste atenção, passou a ser assimilado, ele passou a ser assimilado pelo cristianismo, não foi banido, ele foi trazido para dentro do cristianismo. E preste atenção que diz a literatura, isso não é literatura evangélica, dentre eles a data do Natal. Entretanto, o cristianismo tornou-se religião do Estado Império em 380 depois de Cristo. O concílio ecumênico em Constantinopla, o segundo concílio dos imperadores, aconteceu em 381, o Édipo em 380.
Nós sabemos que até o concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, as igrejas eram incendiadas, cristãos eram caçados e tinham seus bens confiscados. As perseguições se agravaram, sobretudo sob o imperador Diocleciano, cerca de 245 a 316 depois de Cristo. Este pretendia reviver a velha cultura pagã, tornando-a religião de Estado. Porém, sua política anticristã fracassou e foi abolida pelo seu sucessor, o imperador Constantino I, cerca de 285 a 337 depois de Cristo. O aparato militar e administrativo funcionava bem no Império Romano nessa época. Um espaço econômico comum trouxera prosperidade. Os direitos civis eram concedidos a todas as pessoas que habitavam no território estatal romano e promovia uma coesão, uma harmonia entre eles, menos no tocante à prática religiosa. Então, nós temos algumas narrativas a respeito. Nós temos então que no livro, na época da escritura do livro de Apocalipse, havia comodismo. A partir daí houve muita perseguição, porque imperadores queriam os cultos pagãos. E os convertidos não aceitavam. E um dos temas principais do culto pagão é a adoração ao imperador. Os cristãos se recusavam e morriam, eram perseguidos por causa disso. Quando chegou em 312, 313, Constantino simulou uma conversão. E então criou a possibilidade de tolerar os cristãos. Ele fez isso de uma forma política. Os romanos eram muito políticos e dominavam bastante o direito. E em 325 ele ousa chamar os servos de Deus para uma reunião, um concílio, e ali ele impõe os dogmas. Ele, um político, convoca a igreja, e 300 líderes foram e se reuniram com ele. Ali nasceu a igreja, a religião romana. E o paradoxo entre católico e romano: católico não pode ser romano, romano não é católico, católico é uma coisa, romano é outra, católico é universal, romano é romano e acabou. Ali nasceu a grande prostituição. E ocorre então uma simbiose entre a antiguidade romana e o cristianismo. Preste atenção nisso. Os praticantes de outras fés passaram então a ser atormentados com a mesma intensidade com que o eram antes cristãos e judeus. A prática de cultos pagãos passou a ser tratada como alta traição. Isso agora no avançado século IV. Templos e relíquias foram destruídos, da mesma forma que os oráculos de Delfos, lendário local de profecia da Grécia Antiga. Entretanto, a 27 de fevereiro de 380, constitui um marco na história europeia, pois nesse dia as raízes judaico-cristãs uniram-se à antiguidade greco-romana numa simbiose. Olha só, presta atenção nisso, é muito importante, é muito vital isso, a gente compreender. Eu vou repetir. Entretanto, no dia 27 de fevereiro de 380, constitui um marco da história europeia. O que aconteceu nesse dia? Há um casamento entre os cristãos e os judeus e as práticas pagãs romanas. Isso é prostituição pura, isso é contaminação. Se a palavra de Deus chamou Nínive de prostituta, a palavra de Deus chamou a própria Jerusalém de prostituta, a palavra de Deus chamou Israel de prostituta. Roma, prostituta, mãe das prostitutas. Ela faz uma simbiose, uma ligação dos cristãos com a antiguidade. E todas as práticas religiosas romanas que estão até hoje e estão no Brasil têm a ver com essa contaminação terrível. A isto é dado o nome de prostituição. Então, uma simbiose constitui-se um marco na história europeia, pois nesse dia as raízes judaico-cristãs uniram-se à antiguidade greco-romana, numa simbiose que perdura até hoje. A prévia história greco-romana do continente e a religião judaico-cristã definiram decisivamente a Europa, no bom
como no mau sentido. Pois nos séculos seguintes, sob a cruz de Cristo, não apenas se deu de comer aos pobres, como também foram assassinados críticos e dissidentes em nome do Senhor. Quem nos fala isso são estudiosos, um estudioso chamado Matthias von Helfeld. Agora vamos ao título Sumo Pontífice, ou Pontífice Máximo. Significado de pontífice: construtor de pontes ou construtor de estradas. Sumo máximo. Então, o máximo construtor de pontes, o máximo construtor de estradas. Era título dado aos imperadores romanos e membros do colégio de pontífices, muito antes de Cristo já. Presta atenção, sumo pontífice era 2 romanos, 2 imperadores e de um colégio de altas autoridades escolhidos dentre os poderosos, dentre os nobres. Após o assassinato de Júlio César em 44 a.C., seu aliado Marco Emílio Lépido foi selecionado como pontífice máximo. Embora Lépido posteriormente fosse enviado para o exílio por Augusto, que desejava consolidar seu poder, ele manteve o ofício sacerdotal até a sua morte em 13 a.C., quando Augusto se autodenominou pontífice máximo ou sumo pontífice e passou a exercer o direito de nomear outros pontífices. Assim, a partir de Augusto, a eleição dos pontífices e a adesão no colégio sagrado era considerado um sinal de favor imperial. Era considerado o sumo pontífice aquele que recebia o favor do imperador, e tudo envolvido com política, com interesses os piores possíveis. Com isso, ao imperador foi dada uma dignidade religiosa e a responsabilidade de todo o culto romano do Estado, antes de Cristo. A maioria dos autores afirma que o poder de nomear os pontífices não foi realmente utilizado como um instrumento de poder do governo, mas apenas como um cargo simbólico. Deste ponto em diante, pontífice máximo era um dos muitos títulos do imperador. Lentamente ele perdeu seus poderes específicos e históricos e tornou-se simplesmente um título referente ao aspecto sacro dos direitos e poderes imperiais. Então o imperador é chamado de sumo pontífice porque ele exercia dupla função política, era um ditador, matador, mas também ele lidava com as coisas religiosas. Sumo pontífice. Essa palavra sumo pontífice posteriormente foi transferida para o líder religioso romano, da religião romana. Até hoje é assim. Você já ouviu falar muitas vezes em sumo pontífice e a maioria das pessoas pensam que esse título nasceu para os papas. Não é verdade. Muito antes dos papas existirem. Os papas não existiram até que houvesse o primeiro concílio e o segundo concílio. No primeiro concílio não existia papa, em 325, e por mais que dizem ou digam que havia, é mentira. Pode procurar e analisar que você vai ver que é mentira. A mentira é tão grande que eles dizem, os pais apostólicos, são aqueles que tiveram contato com os discípulos, os apóstolos, e os primeiros pais da igreja no século I, II, diziam que a igreja era católica. E aí está a prova de que a igreja é católica. Eu digo parabéns para vocês. Meus parabéns, porque a igreja é católica. Só que eles ignoram completamente, alguns sinceramente, outros de propósito, de que a palavra católica, quando um pai da igreja, por exemplo, no século I ou no século II, disseram a igreja é católica, ele não se referia em hipótese alguma à igreja, à religião romana, de jeito nenhum, mas a fé de Cristo Jesus, a fé que foi transmitida aos apóstolos, e os apóstolos aos seus discípulos, aos seus
aos seus convertidos, aos que converteram a Jesus, ide por todo mundo, a fé é católica. Então vamos compreender isso. Nunca se deixe enganar quando disserem: o pai da igreja no século ou no ano 135 disse que a igreja era católica. Parabéns, católica, e tem que ser, mas não romana, não religião romana em hipótese alguma. Bom, essas palavras trazem um conhecimento histórico, e eu quis que isso fosse abordado para que todos nós tenhamos uma ideia e vislumbremos, para que não nos deixemos levar pelos enganos e que tenhamos misericórdia daqueles que não conhecem, para ensinar aquilo que a palavra de Deus ensina. Então nós vemos aí o livro de Apocalipse trazendo revelações profundas. Finalmente, antes de entrarmos no destrechado texto bíblico, eu quero dizer a vocês o seguinte: a teologia, ela foi se alterando quando esses eventos desastrosos aconteceram. A teologia interpretava os textos, e vamos especificamente ao livro de Apocalipse, de uma maneira muito diferente, até entrarem os imperadores dentro da igreja e convidarem, seduzirem aqueles 300 líderes que deviam ter respondido para ele exatamente como Jesus falou para o diabo: para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus te adorarás e só a Ele prestarás culto. Porque Satanás disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora o imperador chama 300 homens líderes e diz: tudo isso darei terras, darei poderes políticos, poderes religiosos, o poder sobre as nações, vão se desenvolver muito mais. E veio o Édipo dizendo: agora todo mundo é cristão. Não é assim que se converte. A conversão se dá de coração, de dentro para fora, não por um Édipo, não por um decreto de um imperador, ou de um político, ou de um governador. Jamais, não pela metralhadora ou pelo fuzil, como fazem os islâmicos, que convertem as multidões dessa maneira. Não como foi feito com os judeus em Portugal. No ano de 1497, em que a guarda imperial batizava, jogava água, e todo mundo agora é católico, são os novos cristãos, os maranos. Isso é Satanás puro, não tem nada a ver com Deus. A conversão, o novo nascimento se dá pela pregação da palavra, do evangelho, das boas novas, e vem de dentro para fora, não é pela força, não é pelo poder do político, dos governantes, como aconteceu muitas vezes. Assim aconteceu com os romanos, cheios de crendices, cheios de idolatrias, cheios de contaminação. Agora recebe o rótulo de cristãos e vão ostentar isso aí daí para frente. Quem é a prostituta? Já sabemos, a prostituta é Roma, sem dúvida nenhuma. A questão agora é o seguinte: o que significa Roma ser a prostituta? Tem a ver com os romanos religiosos? Vamos ver isso no decorrer desta abordagem. Vamos ver então o que acontece com essa prostituta, qual a realidade que envolve essa prostituta, que nós já sabemos que é uma grande cidade, já sabemos que é Roma. Já sabemos que é Roma. Vamos ver de onde surge Roma e o que produz Roma. Isso é fundamental para nós. Nós já vimos aí o histórico sobre como surgiu a religião romana, prostituída completamente, que domina o mundo. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos mostra. Em primeiro lugar, o livro de Apocalipse, no capítulo 17, nos mostra que a prostituta está aliançada com Satanás e aliançada com os poderosos. A grande prostituta está aliançada com Satanás e com os poderosos. Não há dúvida nenhuma sobre isso. No capítulo 17, versos 1 e o início do 2 diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta. Ela será condenada, que está sentada sobre muitas águas. Já vimos que muitas águas são povos, nações e línguas. Olha só o verso 2: com a prostituta, os reis da terra
se prostituir, ou seja, ela tem influência total sobre os reis, sobre os presidentes, sobre os primeiros ministros, sobre os governantes da terra. No capítulo 17, verso 3, encontramos: então o anjo me levou no espírito para o deserto, ali vi uma mulher montada numa besta que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, 7 colinas, 7 montes, 10 chifres, são 10 reis que ainda virão a existir. 7 cabeças também são 7 reis, 5 já passaram, um estava governando e outro ainda viria. Poderia ser um sistema e não propriamente uma pessoa. Apocalipse 17, verso 8: a besta que você viu subir era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Vamos tentar compreender isso. Vamos antes relembrar Apocalipse 13, verso de 1 a 5, diz assim: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres também, e 7 cabeças. É essa mesma besta sobre a qual a mulher está assentada. Essa besta que surgiu do mar é um agente poderoso político, e que dominará as multidões, e que nasce das nações, dos povos, com o apoio das multidões. Então, diz, vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vira semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Essas características de animais significam animais poderosos, significam o poder do qual ela será revestida, e por Satanás. Verso 3: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Lembram? 7 cabeças, uma morreu e depois volta. Mas o ferimento mortal foi curado, ela volta. Vamos ver isso. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta por causa disso. Adoraram o dragão, adoraram o diabo, adoraram a Satanás, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Poderosa, ela se recuperou, ela está aí de novo. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio, metade de 7. É um tempo que será interrompido. Daniel fala sobre metade dos tempos, metade de um tempo. Então nós temos que compreender isso. O número 7 aí de novo. Apocalipse 18, 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Então nós vemos claramente que esta prostituta, ela está aliançada com poderosos, com o poder político. Ela tem a ver com o falso profeta, tudo a ver com o falso profeta, que tem a ver com a besta que surge das multidões, que está totalmente ligada ao dragão, que é a antiga serpente. Tudo é por inspiração satânica. A grande prostituta está aliançada com os poderosos. Mas vamos seguir em frente. Em segundo lugar, a prostituta, por exatamente está assim envolvida, ela encanta as multidões. Ela deixa as multidões embevecidas. Ela é como aquela serpente que atrai os pássaros e quer comer todos eles, devorar. A prostituta encanta as multidões. No capítulo 17, versos 1 e 2, um de 7 anos, nós vimos, ele tinha as 7 taças, disse: venha, mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, está totalmente envolvida com as multidões, encanta, seduz as multidões grandemente, encanta do mesmo modo que a besta que lhe dá sustentação encantou. Lembra? Os povos ficaram perplexos porque ela foi curada da sua enfermidade.
Capítulo 17, verso 8b diz: os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Vai então causar perplexidade, adoração, admiração. Apocalipse 17, verso 5, então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A grande prostituta totalmente envolvida com as multidões, encantando-as, dominando-a. Não é assim que nós vemos? Assim vemos a religião romana fazendo no mundo, dominando os povos onde ela chega. Nós vamos seguir um pouquinho mais, vou fazer uma pergunta daqui para frente a vocês, mais para frente, a respeito de algo que é muito importante. Então nós vemos que ela encanta as multidões. Em terceiro lugar, nós vemos que a prostituta ostenta riqueza e sedução. Por isso que ela encanta, ela é riquíssima. A grande prostituta ficou poderosa, ela agora é rica, ela domina, ela não tem medo de ninguém, ela está junto com os poderosos, ela está junto, aliançada com os reis da terra, com as multidões, ela ostenta riqueza. Verso 4, Apocalipse 17, o início: a mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Pompa e riqueza são as características desta prostituta e desse sistema representado por essa mulher, por essa religião que contaminou o mundo. Essa mulher contrasta com a mulher de Apocalipse capítulo 12, que significa Israel, que a grande prostituta diz que é ela, diz que é Maria, a Virgem Maria. Esse dogma da Virgem Maria foi adotado posteriormente, porque a Bíblia, qualquer tradução, diz que ela teve outros filhos, e ela não teve relações sexuais com José, seu marido, até que seu primogênito Jesus, o Messias, nascesse. Depois foi mulher normal de seu marido, como era de se esperar. Então ela se contrasta com a mulher do capítulo 12, a prostituta com a mãe do Messias, que é Israel. Messias vem de Israel. Então nós temos a meretriz do capítulo 17 contrastando com a mulher de Israel no capítulo 12. Temos a grande cidade contrastando com a cidade santa. Temos a prostituta, a meretriz, contrastando com a noiva de Cristo. Roma dá a luz ao Império Romano. Olha só, vamos prestar atenção nisso. Roma dá a luz ao Império Romano, que dá a luz à religião romana, iniciando-se com a Santa Sé de Roma, que é o centro onde o líder principal de Roma ficava, a sede do bispo. Então Roma dá luz ao Império Romano, que dá luz à religião romana, iniciando com a Santa Sé de Roma. O mundo, reis, governantes e povo em geral se curvam à prostituta e à sua opulência e riqueza. A prostituta ostenta riqueza e sedução. Mas ainda no capítulo 17 nós vamos encontrar que a prostituta está mergulhada em imundícias. Isso é muito triste. Com todo o poder, com toda capacidade de encantar, de seduzir, está na verdade mergulhada em imundícia segundo a palavra de Deus. Verso 4b, segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes, em algumas versões, cheio das imundícias de sua prostituição. Aqui, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. No verso 5, em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. As prostitutas romanas normais, fisicamente falando, elas carregavam uma fita com o seu nome
na testa. Ela prestava o seu serviço de prostituição com o seu nome, a identificação na testa. E essa aqui traz mãe das prostitutas, Grande Babilônia, ou Babilônia Grande, mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Apocalipse capítulo 2, versos 20 a 23, nós vamos encontrar. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, religiosa. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, uma religiosa de imoralidade sexual, e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que pratica. Matarei os filhos dessa mulher, é a mãe de todas as prostitutas e de toda a prostituição. Não só mulheres, homens também. Essa prostituição não é física, é espiritual, é idolatria, é culto a imagens, é adoração a falsos deuses, é adoração a homens, a mulheres, a mortos. E é exatamente isso que a grande prostituta ensina sobre a face da terra. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, essa grande prostituta está mergulhada em imundícia. Nada é santo neste ser, nada é santo nessa organização, nada é santo nesse sistema. É um sistema apodrecido, que serve a Satanás, somente a Satanás. E perdemos tempo quando nos poupamos de denunciar aquilo que a palavra de Deus está revelando. Em quinto lugar, queridos irmãos e amigos, a prostituta persegue e assassina os crentes. Eu queria que você atentasse bem para isso. No capítulo 17, verso 6, encontramos: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Lembra que eu te falei no início que ia te fazer uma pergunta? E pergunta a você que está online, participando deste culto ao Deus vivo através da internet. A pergunta é a seguinte: você tem notícias sobre perseguições e morte aos católicos romanos ou aos religiosos romanos na história mundial? Você tem alguma notícia sobre isso? De grande dimensão? Não estou falando de um caso ou outro, isso pode acontecer. Por exemplo, no Haiti, alguns bispos católicos estão reclamando que bandidos estão assaltando a eles. Mas não é só eles. Eles estão com fome, esses bandidos. É um país muito pobre. Nosso irmão Júlio César esteve lá durante, sei lá, um ano, né, Júlio César? 1 ano, 2, não sei. Quanto? 6 meses. 6 meses. A riqueza lá, está sobrando dinheiro. Tem supermercado, tem o Market Center lá, ou tem o supermarket, tem supermercados grandes, tem um barra shopping lá. Não tem nada. É necessidade, é miséria. Então eles assaltam mesmo, podem assaltar, se não tiver uma força muito grande ali para se defender contra eles, ou por ordem, é isso que vai acontecer. Então não é somente contra os bispos católicos, isso aí é isolado. Também na África ali debaixo do Saara, subsaariana, ali tem muitos povos dominados pelo islamismo radical. Ali eles atacam qualquer um que não seja da religião deles. Não é algo direcionado aos religiosos romanos, mas a todos. Você tem na história conhecimento de perseguição ostensiva contra os religiosos romanos? Ninguém tem. Sabe por que ninguém tem? Você tem? Ayatollah Khomeini era um islâmico, né? Qualquer religioso, não é só religioso romano, qualquer um que não fosse adepto ao islamismo
né? Ele dominou, ele derrubou o Shah Reza Pahlavi em 1979, então ele tomou o poder ali, quem se opunha, ele matava mesmo. Mas você via uma perseguição direcionada aos católicos romanos naquele ato, ou era contra todos que se opunham a ele? Eram todos que se opunham a eles. Ele não ia separar, não, você é evangélico, então eu não vou perseguir, não, perseguir só católico. Isso eu nunca vi. Nunca vimos. Sabe por que nós nunca vimos? Porque os religiosos romanos se encheram de poder mundano, de poder econômico, de poder político. Se fizerem alguma coisa, eles têm poder mundano, poder deste mundo para reagir. Então não acontece, só acontece com quem não tem poder humano. Só conta com o poder de Deus, e Deus permite para a glória dEle, ainda que haja perda de vidas, mas são vidas que estão guardadas, que vão reinar com Cristo, serão degoladas, serão jogadas nas fogueiras, serão mortas, serão sacrificadas, mas são abençoadas. É diferente, não contam com o poder deste mundo, não contam com as riquezas, com as terras europeias, com um banco cheio de dinheiro, com poder político, com influência sobre os reis, rainhas. Não, senhores. Então não há. Quando há perseguições, por exemplo, na África subsaariana, promovida pelos jihadistas, não se direciona ao católico romano, mas sim a todos que não professam a fé islâmica. Quando os religiosos romanos afirmam que está com medo no Haiti, é porque a fome tem feito de criminosos daqueles países ataques a qualquer grupo que possa oferecer recursos financeiros. Dentre esses estão os sacerdotes romanos. É claramente isso. É interessante que eu pesquisei num site romano chamado Aid Church in Need, ou Ajuda à Igreja em Necessidade. E eu procurei saber ali, falando sobre perseguições à Igreja Católica, eu fui ler tudo. Você não encontra absolutamente nada além dessas duas coisas que eu falei, que é genérica, que ataca qualquer um, não especificamente a eles. Então, vou até saltar isso aqui para nós ganharmos tempo, mas realmente nada tem a ver. A última frase, ele diz assim, lamentavelmente, apesar das, embora importantes iniciativas da ONU e da equipe de embaixadores da liberdade religiosa, até o momento a resposta da comunidade internacional à violência baseada na religião, não é a religião católica, contra qualquer religião, são países totalitários que não permitem. E perseguição religiosa em geral pode ser categorizada como muito pouco ou muito tarde. Ou seja, as ações da ONU, eles se referem que são muito pequenas e são tardias. Aí diz assim, publicado pela primeira vez em 1999, este relatório de liberdade religiosa, originalmente RFR, que é a abreviatura de Religions Freedom Report, ou seja, Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo. Então, publicado esse relatório pela primeira vez em 1999, ele é bienal e analisa até que ponto o direito humano fundamental à liberdade religiosa, protegido pelo artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é respeitado por todas as religiões nos 196 países do mundo. Então, na verdade, a prostituta persegue e assassina os crentes. Depois do Édipo de 280 e do Concílio de Constantinopla, a perseguição se tornou implacável. Agora são os religiosos romanos que atacam todos os crentes em Jesus Cristo, que não se dobraram ao poder mundano romano dos imperadores, nem das lideranças contaminadas pelo poder desse mundo. Eles são perseguidos. Existe um livro chamado Rastro de Sangue, que se alguém tiver curiosidade, vai ver a história de tanta mortandade de servos de Deus que não eram religiosos romanos, mas seguidores de Jesus,
e que eles proibiram de se chamar de igrejas, e que queimavam os seus templos, que arrancavam os seus bens, que matavam os seus filhos. Perseguição total. Esses sofreram. E a palavra de Deus está dizendo que essa grande prostituta foi a responsável por essas mortes. A religiosa, a que se contaminou com os reis poderosos. Quem fez isso, meu irmão? Quem fez isso? Você que participa dessa celebração. A prostituta persegue e assassina os crentes. Em sexto lugar, e rapidamente, a prostituta impressiona por sua opulência, por sua beleza, por sua riqueza, até mesmo ao apóstolo João, ao escritor do livro de Apocalipse. No capítulo 17, versos 6b, encontramos: quando a vi, fiquei muito admirado. Vê como é que está na sua versão, você tem aí. Quando a vi, fiquei muito admirado. Tem uma versão aí, eu acho que na linguagem de hoje, que muda a interpretação, porque querem ajeitar um pouco para não dizer que João ficou admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? João, por que você está admirado? Por que você está tão admirado? O professor Morris Ashcraft afirma na página 386 desta obra, Comentário Bíblico Brodmann, diz o seguinte: João confessou desembaraçadamente que maravilhou-se com grande admiração ao ver a grande prostituta. Ela era sedutora em seu encanto. Daí os povos terem caído em suas estratégias, tendo por detrás sempre a inspiração do dragão, a antiga serpente, Satanás. Ela é capaz de seduzir, ela é capaz de encantar, e nós devemos ter cuidado, porque ela é muito rica, muito poderosa. Ela é recebida em qualquer lugar, ela é recebida em qualquer mansão, ela é recebida em qualquer palácio, ela é recebida por qualquer governo. E aqueles que servem a Jesus, não, vão dizer: você não pode entrar. Quem é você para entrar aqui? Você é de quinta categoria, assim que a grande prostituta trata. Você é digno de morrer, você tem que apanhar, você tem que morrer. Porque somente os meus filhos vão ser bem recebidos pelos poderosos, porque os meus filhos são filhos da mesma prostituição. Em sétimo lugar, presta atenção agora nisso, é muito importante. A prostituta é barriga de aluguel para o retorno da besta. Que coisa forte. A prostituta é barriga de aluguel para o retorno da besta. A besta vem através dela. Capítulo 17, verso 7 em diante. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ou seja, esta besta aí que morreu e voltou. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Abismo muitas das vezes é sinônimo de mar. E mar é sinônimo em várias ocasiões na literatura apocalíptica de multidões, como já vimos. Então, para subir do mar, do abismo, e caminha para a perdição. Vem com a multidão, mas para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está assentada a mulher, Roma. São também 7 reis, 5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgiu, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7, olha só, então 7. 5 já caíram, um está governando e outro ainda não veio. Vem mais o 7. Depois vem um 8º. Esse 8º é dentre esses aqui. Ele, como se tivesse morrido, e agora volta. É um sistema que retorna. É um sistema que se apagou. É um sistema que morreu. É um sistema que foi ferido. É um sistema que sucumbiu
Mas agora ele volta, é um sistema político, é um poder político, é um poder de domínio mundial. Olha que a besta que surge do mar é um homem do pecado que vai dominar sobre as nações, vai encantar todo mundo. E aquele que não tiver o sinal dele não poderá comprar, ele dominará e trará paz ao mundo. Estão falando do novo reset, ou do reset mundial, do grande reset, apagar tudo e começar tudo de novo a humanidade. São grandes e poderosos homens, e essas redes, essas techs estão dominando, censurando, estão impondo o que eles querem, o que elas querem. E são dominados por homens poderosos, pouquíssimos homens que detêm a maior parte das riquezas mundiais, e fundações como Rockefeller, Ford, e ainda esse George Soros e outros, que têm implantado um sistema maligno e desejam fazer isso. É a globalização, o governo único, um exército só. Tudo isto se encaixa com as visões do Apocalipse. Então a besta que era e agora não é, verso 11... é o 8º rei, um dos 7, e caminha para a perdição, vai se dar mal. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão. Ou seja, esses reis ainda não tinham chegado, são futuros, receberão poder por pouco tempo, e não é o rei não é só de Roma, é de vários lugares. O Império Romano domina sobre vários países. E como rei, juntamente com a besta, também dominados pela besta. Eles têm um único propósito, e darão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o corpo, ou não. O Império Romano sucumbe. Mas o Império Romano não sucumbe de forma ingênua. Ele se transfere para a religião. O sumo pontífice, que até então era chamado imperador, agora passa a ser o líder religioso. Ele que é o sumo pontífice, ele dá continuidade às prostituições que vinham de lá. O paganismo todo veio para dentro de um rótulo chamado cristianismo ou cristandade. Cristandade sem Cristo, cristandade sem salvação, cristandade sem amor, cristandade sem Deus, cristandade perdida. Nada tem a ver com Jesus de Nazaré. E começaram a perseguir aqueles que seguiam Jesus de Nazaré, como Jesus ensinou, como os apóstolos ensinaram. Ela passou a ter o nome de apostólica, mas não tinha mais nada a ver com os apóstolos. Ela passou a se chamar de cristã e proibir que se chamassem outras de cristãs ou de igrejas, e de igrejas elas podiam ter, porque igreja significa reunião. Apostólica não tinha mais nada, nenhuma fidelidade aos apóstolos. Católica, sim, pegou este nome, que é um nome, um adjetivo bonito e importante. Romana é uma contradição com católico. Católico é universal, romana é específica. Mas ela então, ela que vem do império, o império se transmuta para dentro dela, ela dará vida novamente a um poder representado por Roma, representado por um poder político. Ela dará isso. A grande prostituta está totalmente aliançada ao homem do pecado, que é um político que vem, e vem dela. E o falso profeta que está nela, e ela que está envolvida com os reis, as nações, os povos, numa contaminação generalizada. É interessante, em último lugar, que ela finalmente será destruída. A grande prostituta será destruída por seus próprios aliados, aqueles a quem ela serviu ou que recebeu a adoração deles, a destruirão. Capítulo 17, verso 16 diz: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Ou seja, esses reis que vão surgir, esses 10, e a besta, que é a besta que surgiu das multidões, vão odiar, é o poder político odiando o poder religioso. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem,
levando-os a concordarem em dar à besta, vai dar ao político todo o poder e que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, meus queridos irmãos e amigos, essa miscelânea, essa mistura, essa contaminação, esses engates que vêm de Roma, Império Romano, os sumos pontífices romanos, imperadores políticos e o colégio de sumos pontífices, sendo que um era o principal, era o líder. Eles deixam de existir, mas eles deixam de existir depois de terem engatado a religião. A religião foi engatada e misturada. Agora eles morrem e saem de cena. A religião domina os povos, as nações, multidões, reis, rainhas. E isto fará e dará vida ao ressurgimento deste poder político que é representado por Roma, mas que domina a terra inteira. Então, esta é a triste realidade. Para concluir, a grande prostituta, que é a cidade de Roma, que dá luz ao Império Romano, que por sua vez dá luz à religião romana, que é filha da prostituição, que seduziu reis de toda a terra, governadores ricos e poderosos e todos os povos com as suas imundícias, levando toda a terra a se prostituir, receberá a sua sentença de morte e destruição, traída por seus próprios aliados, e isso torna-se em imensurável razão para que os céus se regozijem e louvem ao Deus único, ao Deus vivo, a este Deus que é santo, que não se mistura a essas coisas, a este Deus que quer um povo santo, que não se sirva dos poderes desse mundo, nem confie no homem, nem confie nas autoridades deste mundo, e não sirvam a Satanás, mas sirvam a Deus, e que se tornem fora, ou estejam fora da grande prostituta, e venha para a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, essa apanhou, essa foi perseguida. A prostituta não, senhores, não foi e não será, só quando chegar a sua hora de destruição. Então a noiva de Jesus foi perseguida na história, em todos os lugares, é perseguida de diversos modos, é perseguida porque se você disser eu sigo a Jesus, já começa a te olhar de maus olhos. Se você disser eu sou católico romano, não tem problema nenhum, tá, tudo muito bem, não tem problema nenhum. Mas se disser eu sigo a Jesus, eu olho para Jesus, eu oro ao meu Deus, aí já vão dizer isso aí é estranho, esse cara é esquisito, esse cara não pode trabalhar aqui não, melhor tirar. Esse cara vai dar problema, é assim que é visto. Mas se você disser, eu sou da religião do mundo, não tem problema nenhum, você será muito bem aceito, porque o mundo ama o que é seu, mas persegue aqueles que são de Cristo. Assim foi com os profetas do Antigo Testamento, assim foi com o próprio Jesus, assim foi com os servos de Jesus, Estevão, por exemplo, o próprio Pedro e tantos outros. Assim é com todos os que têm fé em Jesus, aqueles que piamente quiserem seguir a Deus, sofrerão perseguição. Que o Senhor te abençoe, que você, instruído pela palavra de Deus, tenha força, sabedoria para vencer em Cristo Jesus, confiando em Deus, não nos homens, nem nos políticos, nem nos sistemas, mas somente em Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo, que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai nos dirigir e nos capacitar a vencer as lutas e estarmos em Deus, em Cristo, por todo o tempo. A grande prostituta vai sucumbir, porque o próprio reino das trevas se desentende, se desgoverna e odeia ela, passa a odiar a ela, porque quer assumir o poder total, totalitário, político, não quer mais saber de religião. Você já serviu, você era prostituta e é prostituta, mas não quero mais você. E você agora vai ser morta, vai ser destruída. Eles vão fazer isso.
e agora o poder político assume, e é Deus agora que vai resolver. É com Deus, é por pouco tempo. É esta revelação que Deus deu a João na ilha de Pátimos. Curve a sua cabeça. Agradeça muito a Deus por poder ouvir a sua palavra. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras desta profecia, porque sobre estes não terá o poder a segunda morte. Ó Pai, nós te agradecemos pela revelação do livro de Apocalipse. Ó Pai, ficamos perplexos diante de tantos detalhes que são trazidos. Quando olhamos a história, olhamos o mundo, a pecaminosidade, a idolatria, a falsidade através da religião, nós vemos claramente o poder, a sabedoria estampada em Tua palavra, que por Tua misericórdia foi revelada àqueles que Te amam. Nem todos a conhecerão, nem todos a aceitarão, nem todos por ela se interessarão, mas muitos, ó Pai, vão absorver e vão estar fortalecidos para, quando esta hora chegar, estarmos preparados. Obrigado, ó Deus, pelo livro de Apocalipse. Obrigado pela revelação que temos no capítulo 17, 18 e 19, quando vemos, ó Pai, o agir do Senhor e a destruição da mentira e da prostituição, do veneno, daquela que matava os servos do Senhor, daquelas que destruíam aqueles que Te amaram, daquela que derramou tanto sangue dos Teus servos, dos Teus santos. Glória ao Senhor. Que o Teu Espírito nos guie sempre e nos dê entendimento. Que nós nos unamos aos Teus anjos e a todos os habitantes dos céus, para Te render louvores e gratidão, para temermos e tremermos e Te amarmos mais e mais, para depositarmos nossa confiança em Ti e renunciarmos às nossas próprias vidas em amor a Ti, porque o Senhor é quem nos cobre, e é o Senhor quem nos chamou à Tua maravilhosa luz, e com Cristo vamos reinar, porque nele alcançamos a vida eterna, porque temos a Ti, Senhor, somente a Ti, como Senhor e Salvador. É neste nome maravilhoso que oramos e Te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar.